Olá malta, bom dia! Hoje quero partilhar com vocês a minha experiência com o minimalismo. Essencialmente, quando comecei a universidade, ali por o ano 2012, comecei a encontrar pela internet uma série de blogs e conteúdos sobre o minimalismo. Eu tive muito interesse neste tema e experimentei na minha vida a ver se o minimalismo era para mim. E o que sucedeu foi que eu fiquei obsessionada com viver com o mínimo número possível de objetos. Então, pois tinha, por exemplo, duas camisetas, só um par de sapatos de cada vez, dois pares de calças. Em geral, o único a que eu não apliquei o minimalismo foi a comprar livros, porque na minha família sempre os livros tiveram como uma categoria à parte, enquanto que, como eram cultura, eram bons para o mesmo, sempre estava como bem gastar livros. Então, pois, todavia, atualmente, para mim, gastar em livros não é o mesmo que, por exemplo, gastar em roupa ou em outras coisas. O que sucedeu foi que eu acabei encontrando não só o minimalismo, mas o trend do minimalismo extremo. Era tão interessante para mim ver como havia gente a viver com menos de 100 objetos ou menos de 50 objetos, e acho que se calhar algum tinha simplesmente 30 objetos, se calhar 30 objetos somente. Era incrível. Por exemplo, me lembro de ler a história de um homem que estava não só a viver, mas a viajar e não levava nem sequer um saco. Tinha um colete, estava a viajar pelo mundo com o colete, não levava nenhum saco, e o colete era como destes, não sei se é tipo pescador, que tinha muitos bolsillos, e estava a viajar só com isso e o que cabia nos bolsillos, ou seja, par de roupas de baixo, a escova de dentes e pouco mais estava a levar esse homem. Ele estava a viajar pelo mundo e era realmente um conceito muito novedoso para mim. Então eu gostei muito e comecei a aplicar na minha vida. Foi fácil, especialmente porque estava a cambiar de estar em casa a estar na universidade, numa residência para estudantes. Então, pois, foi relativamente essencial, pois, não levar muitas coisas. Eu já não tinha, assim, tanto interesse em colecionar, além de comprar livros. Então, pois, tampouco foi muito difícil para mim fazer uma limpeza geral também das coisas que já não utilizava. Por exemplo, a Nintendo DS, roupas que eu sabia que já não me ia apanhar. Foi um bocadinho começar de zero. O meu objetivo, obviamente, era encontrar mais felicidade na vida através de estar menos centrada nas coisas que eram, pois, de consumir e de possuir. O que sucedeu, sem embargo, foi muito engraçado de alguma maneira, porque eu fiquei tão obsessionada em ter poucas coisas, é só o essencial e o mínimo, que acabei por deixar de apreciar as coisas da vida, porque chegou um ponto que, por exemplo, cheguei a achar conteúdo do minimalismo aplicado até à dieta. Não falava exatamente de comer menos, mas falava de comer comida. Era não superficial, mas que não é necessário ter assim um interesse específico na comida, porque era mais uma coisa, pois, de sustento para fazer outras coisas. Por exemplo, estava, pois, a comer num restaurante e estava a pensar, sim, a comida mais é só para nutrir o corpo, em realidade. Não sou uma pessoa assim especialmente hedonista, acho eu, mas acabei realmente a deixar de sentir prazer pelas coisas normais da vida, porque estava tão centrada em chegar a alguma coisa, elemento essencial, que de alguma maneira ia, pois, achear-me por dentro. Eventualmente di-me conta de que efetivamente eu não estava a desfrutar a vida e que esta atitude minimalista não estava a ajudar-me. Mas eu sim vejo que a gente que efetivamente tem muitas coisas está muito centrada, pois, nas coisas que tenha, porque é uma realidade que quando tens muitas coisas tens que estar preocupada por elas, por se estão em boas condições, por onde as vais meter, etc, etc. Então eu entendo que isto pode ser um movimento útil para muita gente, mas no meu caso, pois, como eu já era uma pessoa que não tinha, pois, muito apego às coisas, e provavelmente por isso foi fácil para mim ser minimalista, acho que acabei por estar a reforçar um comportamento que a mim já estava muito desenvolvido e que, por tanto ênfase nele, acabou por ficar muito extremista. Então, pois, em geral, tenho que dizer que para mim não foi a melhor das experiências, mas sim entendo como é gente que isto ajuda muitíssimo. Atualmente, se estiveste a ver o resto dos meus vídeos, estou a fazer uns meses de baixo consumo, principalmente porque quero gastar menos dinheiro, porque não estamos ordenados tampouco para estar aí gastando em tudo, tristemente, mas essencialmente quero também ter mais controle das minhas finanças pessoais, porque levo desde o 2021 sem estar realmente a controlar seriamente e dar uma olhada, pois, semanal ou mensal os meus números, e sim quero estar em riba disso e assegurar-me que estou gastando dinheiro no que eu quero gastar. Que, ao contrário do que sucedeu quando eu era uma minimalista extrema, resulta
que acho é melhor poupar o dinheiro para gastá-lo em coisas. Porque também na minha época de minimalismo extremo, eu estava a poupar, mas poupar por poupar. Que não é uma coisa ruim poupar, mas acho que agora que tenho objetivos de poupanças, por exemplo, sou mais feliz porque entendo exatamente aonde está a ir esse dinheiro. Entendo também que coisas vão ser as que estão a dar valor a apreciar na minha vida. Que é uma parte importante que eu perdi quando eu estava a ser uma minimalista extrema. Eu tenho que dizer que sim, tenho muitos arrependimentos do minimalismo extremo e o principal é que tenho tantas coisas que às vezes todavia gostaria de ter, mas não tenho. Por exemplo, há livros que não me importa muito já não ter porque os vendi ou os dei à biblioteca, mas há outros que gostaria de todavia ter. Sinto-me um pouco mal de comprá-los outra vez porque já os teve e já os vendi ou os dei-os a alguém. E depois, isto se dá também com coisas de infância, por exemplo, a minha Nintendo DS. Há pontos na vida, não muitos, mas se calhar uma vez ao ano, ou se calhar até cada 2 anos, que tenho vontade de jogar Pokémon e já não tenho a consola, já não tenho o jogo. E nesse momento eu estava a pensar, desde um ponto de vista mais prático, levo já um ano sem jogar, não tenho interesse, vou vender ou dar de alguém. Mas no final resulta que cada certo tempo, além de ser mais do mesmo, sinto que eu gostaria todavia de ter essas coisas. No entanto, a minha era de minimalista extrema também tive pontos positivos. Por exemplo, poupei muito dinheiro porque não estava a gastar e utilizei esse dinheiro para, por exemplo, ir em viagens, fiz uma Interrail e outras coisas que houveram sido mais difíceis de conseguir se eu não tivesse poupado tanto. Então, pois, por esse lado, sim, estou feliz de haver tido uma etapa mais minimalista, mas definitivamente se eu não tivesse tido esta mentalidade tão extremamente minimalista, eu tivesse desfrutado mais de muitas coisas. Por exemplo, quando eu estava a fazer o Interrail pela Irlanda, eu vi este chaveiro de um cavalinho que eu gostei tanto, a minha amiga comprou, eu não comprei e até agora eu gostava de ter este chaveiro e às vezes penso e miro os tempos passados. Não gostaria exatamente de haver comprado mais como shopping em geral, mas há coisinhas que sim hubiera gostado de ter e desfrutar. Simplesmente olhar para elas e recordar, pois, uma viagem, algum momento em particular ou alguma experiência que eu tive. E obviamente agora que já pois, tenho mais experiência de vida e o minimalismo também já tem mais anos, também há que ter em conta pois, o aspecto classista disto, não? Porque obviamente é muito mais fácil deixar de ter coisas e dar coisas se tens a capacidade económica de comprá-las ou não. Eu me lembro de ouvir esta história num dos blogs que eu lia há tanto tempo, que era este homem que pois, também estava a viajar de maneira minimalista, tinha muito poucas coisas porque queria poupar para viajar mais. Essencialmente, ele estava na casa dos seus pais. O seu pai deu-lhe um casaco de inverno que ele utilizava, porque ele ia pois, não sei, a um país do norte a viajar. Ela levou o casaco e quando acabou de viajar pelo norte, pois doou o casaco, deu-lhe alguém ou vendeu-lhe, uma coisa dessas. Mas a questão era que ele já não tinha o casaco. Era como um casaco de inverno, obviamente em algum momento da tua vida vais voltar a necessitar, mas então pois se tens a segurança de que tu vais ser capaz de voltar a comprar um bom casaco de inverno, que não são nada baratos, pois é muito mais fácil fazer este papel minimalista, não? Então, pois, agora definitivamente tenho uma visão mais de cuidar das coisas, de que não somente são necessárias, mas também, pois, têm para ser a vida ou podem simplesmente ser recordatórios de momentos bons ou às vezes não tão bons, mas que queres ter presentes no dia a dia ou se calhar uma vez cada 2, 3 anos, quando estás a fazer limpeza e o encontras e tens uma lembrança linda associada a elas. É isto tudo por este vídeo, espero gostaram, adoraria ler as vossas opiniões sobre o minimalismo nos comentários, se gostares de partilhar comigo. Muito obrigada e até a próxima!